Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Patrocínio Nova Itapemirim. Cadastre-se nas redes sociais da Nova Itapemirim e #Bora de Itapê. Nesse podcast do transporte, fazemos um balanço do seminário da NTU, que trouxe muitos pontos importantes para toda a cadeia da mobilidade urbana de passageiros, do transporte por estradas e por trilhos e pelas nossas cidades. Francisco Cristóvão, cabeça do seminário NTU, fala das ideias, das propostas e do mar de gente que acompanhou o evento. Só motivo de satisfação, e de alegria, porque acho que foi um sucesso muito grande reunir mais de 850 pessoas que participaram presencialmente do evento. Nós tivemos 1.300 pessoas que acompanharam virtualmente. Além do balanço do seminário NTU, o vice-presidente da ANTP, nossa parceira, a Associação Nacional de Transportes Públicos, Cláudio de Sena Frederico, já está de olho no Arena NTP, evento que vem aí em outubro, o antigo congresso da ANTP, antigo e famoso. A Arena NTP, talvez o nome até Arena seja próprio, quer dizer, bota todo mundo lá, inclusive pessoas que não gostam muito um do outro, Então, possam se entender e chegar a um acordo. 3 feras do setor de tecnologia estiveram presentes no seminário NTU e deram a real pra gente da situação de hoje e das possibilidades do futuro. Um deles foi Rafael Teles, diretor de produto da Transdata. A tecnologia sobra no Brasil há muito tempo. O Brasil é um grande desenvolvedor de tecnologia, seja tecnologia desenvolvida aqui, seja de coisas que são importadas e integradas para serem usadas aqui. A grande dificuldade no Brasil foi sempre como é que você financia essa inovação. Podcast do Transporte. Neste episódio, teremos também conversas sobre bilhetagem eletrônica, tarifação inteligente com georreferenciamento, controle de fraude, biometria facial, vídeo monitoramento, segurança, gestão da frota e de operações, relacionamento, fidelização, ou seja, um mar de assuntos. A tecnologia é hoje uma parceira absoluta do transporte coletivo urbano. E nós aproveitamos o seminário NTU 2023 para conversar com parte do pessoal da área. Sim, porque tem muito mais feras nesse assunto que a gente não dá para ouvir todo mundo, claro, no mesmo episódio, e aos poucos vamos trazendo para vocês conhecerem. E a primeira coisa que Rafael Teles, diretor de produto da Transdata, empresa, um dos grandes players do setor, foi nos dar a visão sobre esse momento de redefinição em que a gente se encontra. A gente está num momento de repensar mesmo a importância do transporte. Inclusive, a sensação que dá é que da pandemia para cá, a área pública, os governos, eles descobriram que não dá para prescindir do transporte público, que não dá para simplesmente deixar a iniciativa privada e dizer resolvam tudo por vocês, porque ela não vai conseguir, porque é preciso um aporte de recurso público para que o serviço funcione, porque ele é um serviço público, ele é um serviço essencial. Então, a pandemia deu um pouco uma dimensão que estava perdida no setor, que era, olha, não dá, isso aqui precisa de supervisão, precisa de gestão e precisa, sobretudo, de investimento. E é uma coisa importante, as pessoas percebem a importância. Vamos ver agora como é que a gente se comporta. A gente está num momento muito desafiador. Há questões orçamentárias no país que não estão resolvidas e naturalmente também nos municípios, nos estados. Tem a reforma tributária, quer dizer, vamos ver como é que isso vai se organizar daqui para frente. A sensação é que pelo menos acordamos para o fato de que o setor não pode ficar amínguo, abandonado. A expectativa geral é essa, de que o marco regulatório chegue trazendo ares novos para o combalido transporte coletivo urbano brasileiro. A gente já falou disso aqui, mas vamos continuar falando. Mas aí, Teles, o país tem tecnologia suficiente para atender às novas metas do setor? Ou vamos ver um engarrafamento pela frente? A tecnologia sobra no Brasil há muito tempo. O Brasil é um grande desenvolvedor de tecnologia, seja tecnologia desenvolvida aqui, seja de coisas que são importadas e integradas para serem usadas aqui. A grande dificuldade no Brasil foi sempre como é que você financia essa inovação. Como é que você financia a tecnologia? Veja, quando a gente fala de descarbonização, o Brasil tem experiências pioneiras de ônibus a etanol, de ônibus a gás. Isso a gente está falando de 40 anos atrás. Ônibus elétrico, a gente já teve grandes programas de eletrificação
né? O projeto Trólebus, na época da EBTU, agora volta com a história do ônibus a bateria, né? Já tivemos projeto de ônibus a hidrogênio em São Paulo em 98. E para onde isso foi? Por que o ônibus a hidrogênio não avançou naquela época? Porque ele era um projeto, mas ele não tinha verba, né? Não tinha estrutura de financiamento para avançar nacionalmente. Então a grande questão é, como é que a gente financia esse avanço tecnológico? Porque a tecnologia está disponível, ela está na mão, é só pedir. Podcast do Transporte. O nosso editor, o Romagnoli, aproveitou o seminário NTU também para bater um papo sobre tecnologia com outra fera, João Ronco, presidente da Prodata Mobility, empresa que tem ligação com a Prodata lá da Bélgica e uma grande presença no Brasil com mais de 30 anos de vida. Ronco começou chamando a nossa atenção para os milhares de quilômetros rodados que o setor já acumulou, por exemplo, na questão da tecnologia na bilhetagem. Eu, que estou desde 1978 na área de bilhetagem eletrônica, e vi essa evolução, a evolução do papelzinho que picotava uma ponta, depois para um bilhete magnético, depois para um cartão ISO magnético, aí depois para um cartão inteligente, e agora meios de pagamentos que é o próprio celular, o NFC, né, o QR Code, o Pix, WhatsApp Chat, você consegue conversar no WhatsApp e comprar um crédito para você andar em alguma cidade do Brasil. Tá? Então, por meio desse leque de meios de pagamento que os sistemas vão se integrar. Então, quando a gente fala, aquele município, o ônibus daquele município não aceita o cartão do intermunicipal, isso vai acabar, porque através dos meios de pagamento, se aceita um cartão de crédito vale em qualquer um. E aí cabe ao sistema dizer quanto está pagando naquele momento. Exatamente. Então, nós, da tecnologia, temos que exatamente fazer isso. Eu estou na cidade A. O meu sistema Prodata está na cidade A e está na cidade B. Ou pode ser até de um outro fornecedor na cidade B. O cara passou o cartão de crédito aqui na cidade A, passou o mesmo cartão na cidade B, os dois sistemas vão informar para a operadora e para o adquirente do cartão de crédito que aquele cara passou naquele sistema. E isso vai para a central do operador e ele lá vai ter os dados para poder comprovar o que ele está transportando. A tecnologia permite a criação de um BI. Podpedia, o dicionário do podcast. BAI. Opa, esta não precisa, moça do dicionário. Eu mesmo explico, tá? Obrigado. Tudo bem, estou por aqui. BI é um banco de informações aí com sotaque inglês. Isso vai ser fundamental se a gente quiser que os governos coloquem a mão no bolso e subsidiem o transporte. Porque quem paga a conta quer, claro, credibilidade, certezas de serviços prestados. E isso deve ajudar, inclusive, no caso de assuntos complexos, como as gratuidades, de estudantes, idosos e por aí vai. E aqui estamos falando tanto da possibilidade de tarifa zero, quanto daquelas gratuidades que eu expliquei aí atrás já estão previstas por lei. João Ronco, da Prodata Mobility, nos traz um exemplo que ajuda a entender melhor a situação. Para você ter uma ideia, nós temos sistemas operando com gratuidade de estudantes. No Rio de Janeiro, o estudante não paga, ele é 100% gratuito já desde sempre. Então, desde que implantamos a bilhetagem no Rio de Janeiro, que já tem desde 2003, nas escolas tem um equipamento que o estudante, para ele andar no ônibus, ele tem que mostrar o cartão na escola para depois ele ter o direito de andar no ônibus. Por quê? Porque o governo está pagando e o governo exigiu que houvesse um controle. Então você vai ter que ter controle, vai ter que ter segurança, vai ter que saber quem você está transportando, da onde ele está indo, origem e destino, né? Então, tem muita informação. Quando você passa um bilhetinho dentro de um ônibus, ou um bilhetinho, ou um cartão de crédito, um débito, ou um NFC de um celular, um QR Code, são muitas informações que são registradas naquele equipamento e que fazem parte de um grande BI. E esse BI tem que ser transparente para que possa haver credibilidade para as autoridades e para os operadores. Ainda sobre a tecnologia e o transporte, outra fera do setor, Fábio Ferreira, presidente da Empresa 1, nos traz um conceito que também apareceu bastante nesse seminário NTU e que é a mudança do status do passageiro. Para Fábio, o passageiro era considerado um usuário. Agora,
ele começa a ser visto como um cliente. E aí a tecnologia, gente, ganha áreas de ficção científica, mas que tem tudo para ser já nossa nova realidade. Tem que criar uma jornada para ele que seja totalmente amigável, que seja personalizada, não ter só o ônibus novo, tal, veículo, um ar-condicionado, USB e tal, mas, por exemplo, um exemplo que a gente gosta de dar muito, eu chego lá no meu escritório, eu falo assim, vou traçar minha rota para ir embora. Aí ele fala assim, olá Fábio, boa noite, né? Ele me manda uma mensagem no meu aplicativo, vejo que você está indo para sua casa agora, né? Olha só, a sua melhor rota é a linha X, só que, infelizmente, nos próximos 40 minutos o carregamento dela é muito alto. Mas a gente tem uma alternativa para você. Pega a linha Y, conecte com a linha Z em tal lugar e você ainda ganha um voucher para tomar um café na cafeteria X nesse tal lugar. Isso você traz uma experiência personalizada e fala assim, ainda você vai levar 10 minutos a mais e vai poder viajar sentado. Digamos que o usuário, né, o passageiro chega num ponto de ônibus, ele para lá e está esperando o ônibus dele, está vendo no aplicativo que o tempo está diminuindo e de repente aconteceu um acidente. O viário, ele é compartilhado, né? Você manda uma mensagem para ele e fala, olá Fábio, lamentamos informar, devido ao acidente em lugar tal, seu ônibus poderá atrasar. Mas não se preocupe, temos um café ou um pão de queijo que você pode pegar em tal lugar e quando você fica lá, é um lugar seguro, quando o seu ônibus estiver se aproximando, a gente te avisa, ok? E você criar esse tipo de ambiência com o usuário que ele tem, o usuário digital tem hoje, né? Essa geração que tem, e que às vezes a gente não consegue ainda trazer essa experiência personalizada para ele dentro do sistema de transporte público. Então assim que a gente acha que inteligência artificial para mapear esses perfis e essa combinação de elementos, de informações que o sistema de transporte tem, ela vai trazer para beneficiar o usuário, trazer em cima disso receitas acessórias e atrair os usuários hoje de transportes individuais para o transporte público. É essa a ideia, por mais sonho que possa parecer. O ônibus ser tão mais rápido, mais fácil, mais econômico que o passageiro, agora Sua Majestade o cliente, vai preferir deixar o carro na garagem e ir de busão. Será? Podcast do Transporte. Patrocínio Nova Itapemirim. Cadastre-se nas redes sociais da Nova Itapemirim e #Bora de Itapê. Sabe quem tá de volta? A Itapemirim. Dos ônibus amarelinhos, de tantas histórias transportando você pelas estradas do Brasil. A Nova Itapemirim está resgatando a experiência, o prestígio e a importância da marca que moldou o transporte rodoviário do nosso país. Venha! Venha que as poltronas dos ônibus da Nova Itapemirim te esperam para te levar ao seu destino, de norte a sul do Brasil. Do jeito convencional, para ir daqui para ali, ou nas confortáveis poltronas leito, com lanchinho, travesseiro e manta. O conforto é o tradicional, mas os ônibus são novinhos em folha. Nossos motoristas e colaboradores bem treinados. E o jeito de comprar é super moderno, pelo aplicativo ou no site novaitapemirim.com.br. Não esquece do Nova. novaitapemirim.com.br. A gente se vê rodando por aí. Boa viagem! Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Praxio, referência em sistemas de gestão de frotas para transporte de passageiros. Com o software Globus, integre sua operação em um único sistema de ponta a ponta. Descubra novas possibilidades em praxio.com.br. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. praxio.com.br. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.
Vamos comemorar os 3 anos do BRT Sorocaba de um jeito diferente. É assim, um concurso fotográfico chamado Minha Cidade pela Janela do Meu BRT. Você que é nosso passageiro vai tirar uma foto enquanto estiver viajando do ponto de vista da sua janela. A janela não precisa aparecer, só o que você estiver vendo lá fora. Aí manda essa foto pra gente pelo e-mail minhacidade@brtsorocaba.com.br. Anotou? Gravou? minhacidade@brtsorocaba.com.br. Coloca lá nome, endereço, CPF, número do celular e pronto. Vai ter premiação para as 3 melhores fotos. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Vamos fazer aqui uma correção, tá? Esse podcast quer atingir a maior quantidade possível de ouvintes. Por isso, a gente sempre tenta simplificar a linguagem, tirando termos técnicos ou explicando com o nosso dicionário. Aconteceu de passarmos do ponto e fazer uma simplificação que incomodou alguns ouvintes. Mas calma, a gente explica. A empresa Eletra faz parceria com outras empresas que fabricam motores e carrocerias e faz a parte da eletrificação. Portanto, a cadeia de produção está organizada com todos em seus devidos lugares. As encarroçadoras, os produtores de chassi, por aí vai. Portanto, perdoem a nossa falha. No nosso episódio anterior, Fernando Fleury deu uma primeira pincelada no que vai ser o projeto de levantamento dos custos da eletrificação da frota, assunto que ele está conduzindo para a ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. E agora ele volta para nos dar mais detalhes. Lembrando que em 2017, a ANTP colocou à disposição de todos, prefeituras e empresas, as planilhas com o cálculo do custo do transporte público convencional. E agora o mercado espera uma nova planilha, desta vez com o custo dos elétricos. Fleury nos traz mais informações e acrescenta que tem que ser tudo bem feito, bem pensado, mas muita calma com a ansiedade. Apesar de existir essa enorme ansiedade e efetivamente existir uma indústria capacitada no Brasil para atender essa demanda, o que falta é exatamente essa visão sobre os passos necessários e o fato lógico de que a gestão da mobilidade urbana ela se dá no âmbito do município. Então existe evidentemente a necessidade de um apoio da União, a necessidade de mecanismos de financiamento, a necessidade de instrumentos que a União pode disponibilizar, mas por mais que a União faça o seu papel, quem vai gerenciar a transição para a eletromobilidade é o município. E os municípios de menor porte, que não vão dispor de um departamento de planejamento para uma matéria tão complexa, poderão não conseguir fazê-lo. A intenção da ANTP sempre vai ser justamente trazer todos os instrumentos para que esses municípios consigam apoiar esse processo, consigam se envolver nesse processo e consigam fazer esse processo da forma mais racional, mais bem planejada, mais bem estruturada possível, com pleno conhecimento de todos os desafios que são necessários. Enxergar custos nisso viabiliza você enxergar processos, enxergar passos e estruturar um processo que aconteça de maneira muito mais efetiva, eficiente, como é o interesse de todos nós. Podcast do Transporte. O seminário NTU fez um raio-x, ou melhor, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada de corpo inteiro, mapeando por completo a situação e as possibilidades do transporte urbano coletivo no Brasil. Jurandir Fernandes, um veterano do setor, presidente honorário da UITP, a veneranda União Internacional dos Transportes Públicos, falou com a gente sobre essa energia da mudança. É interessante você pegar o Brasil 10 anos, pega 2012, quanto que nós produzimos de energias renováveis? Ora, as hidrelétricas, lógico. 0 traço de fotovoltaica, traço de eólica, um pouco de biomassa. Dá uma olhada hoje. Em 10 anos, a gente transformou o Brasil num grande celeiro de energia. Nós não queremos que essa energia vá toda embora. Nós podemos produzir o hidrogênio aqui, exportar o hidrogênio para a Alemanha, para a Europa, podemos.
mas nós queremos que esta energia faça uma transformação para nós também. E isso também faz parte do debate aqui. Marco legal, arcabouço de estabilidade para os empreendedores, para que dá também um maior conforto e qualidade para os nossos passageiros e um olhar para o futuro. Então é essa a nossa tônica aqui hoje. O seminário NTU foi capitaneado por Francisco Cristóvão, que é o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, a sigla NTU. E cá entre nós, ele ficou bem satisfeito com os resultados, não é, Francisco? Só motivo de satisfação, né, e de alegria, porque acho que foi um sucesso muito grande reunir mais de 850 pessoas que participaram presencialmente, né, do evento. Nós tivemos 1.300 pessoas que acompanharam virtualmente, já que a gente hoje dispõe dessa facilidade, né, e que tivemos a oportunidade de contar com técnicos especialistas que estavam aqui, né, e gente que estava no Brasil inteiro acompanhando aí pela internet. Então, só tenho que comemorar e que agradecer a presença de todo mundo que trouxe a sua contribuição, de gente que nos ajudou a levantar, a polemizar, né, sobre os temas, né, aqui, e, enfim, sucesso absoluto. Juntar quase 2.500 pessoas para passar 2 dias pensando e debatendo o transporte público lá em Brasília não é pouca coisa não. Mas mais do que isso, Francisco Cristóvão ficou impressionado com as novidades que surgiram nas discussões. Tenho horas de seminários, de congressos e tal, eu já estava um pouco cansado da gente se tornar repetitivo. A gente sempre está discutindo os mesmos temas e meio que procurando as mesmas soluções, né, para problemas que às vezes já mudaram o enunciado, mas nós estamos sempre batalhando pelas mesmas soluções. E nesse evento, a gente levou um susto. De repente, mudaram, né, os enunciados mudaram, mas as propostas também mudaram. As soluções que nasceram aí das discussões são diferentes daquilo que a gente estava acostumado a trabalhar e a ter como sugestão, como proposta, né? Então foi, assim, uma oportunidade muito interessante. Pois é, mudou mesmo a conversa, mudaram as propostas, os caminhos. E isso tem muito a ver com a pressão da questão climática, entre outras ações. Mas ainda mais com a pandemia, que chegou chacoalhando de vez a base do que movia o transporte de passageiros nas nossas cidades. E o próprio Cristóvão cita números que são a prova dos 9 dessa movimentação. Para dar um exemplo muito prático, né? Antes da pandemia, nós tínhamos 3 cidades que a gente cita como exemplo, que subsidiavam seus sistemas de transporte: São Paulo, Curitiba e Brasília. Agora nós estamos com mais de 160 cidades já subsidiando. Tarifa zero, que é outra questão que está, né, na pauta, nós tínhamos menos de uma dezena de cidades. Hoje nós estamos com 90 cidades praticando tarifa zero. O que significa isso? Né, que as prefeituras se deram conta, né, de que há recurso suficiente no orçamento para poder contratar as empresas, né, pagar pela prestação do serviço, remunerar justa e adequadamente a prestação do serviço, sem a necessidade de cobrar a tarifa do usuário, do passageiro. Então isso é uma mudança, né, que está acontecendo nesse nosso meio. Eu costumo dizer, e tomo emprestado o conceito dos economistas, né, que a pandemia nos jogou no fundo do poço. E aí agora, né, a saída dessa situação, né, será ou por V, né, no modelo V que chama, ou seja, a gente desceu, bateu lá e agora vai subir. No modelo U, onde nós batemos no fundo do poço, permanecemos por algum tempo, mas vamos nos reerguer, ou no modelo W, né, que a gente vai até o fundo, sobe, volta no fundo, mas sobe de novo e continua, né, a vida, mas dentro de um outro modelo, dentro de uma nova visão da própria prestação do serviço. Seja no modelo V, Y, W, não importa a letra, fato é que as empresas de transporte e o poder público estão agora diante de passageiros que tiveram de se virar nos 30 na pandemia. E agora estão muito diferentes, com novas exigências, novas escolhas. E o presidente da NTU, Francisco Cristóvão, assegura: o setor está ligado nessa diferença. Hoje, o passageiro, ele não quer apenas a confiabilidade e regularidade. Ele quer conforto, ele quer cumprimento de horário, ele quer informação. E isso fez com que as empresas, né, mudassem a sua própria visão da prestação do serviço também. Antigamente, nós trabalhávamos com o conceito de demanda cativa, ou seja, a nossa demanda estava lá, ele não tinha outra opção. Hoje, se nós não cuidarmos desses atributos, né, o passageiro opta por outra forma de realizar o seu deslocamento. Ele compra um carro de segunda mão, ele compra uma moto, ele faz carona solidária, né, ele usa um aplicativo. Então, tudo isso passou a ser
aspas, né, competidores. Nós entramos sem querer num mercado competitivo, mas nós não podemos entender isso como uma competição predatória, né? Nós não estamos concorrendo com ninguém. Nós temos que ter uma visão diferente, ir ao encontro, né, das necessidades e das expectativas dos passageiros para poder oferecer um serviço de qualidade, né, a custo razoável, né? Se esse custo não for compatível com a capacidade de pagamento, né, do passageiro, as prefeituras, os órgãos concedentes têm que começar a pensar no subsídio, prática que acontece no mundo inteiro, né, e que demorou muito para chegar aqui no Brasil, né, mas que agora já é uma realidade. Nós hoje estamos lidando com isso como um dado de realidade, né, tranquilo e que simplesmente entrou na conta e na decisão. Podcast do Transporte. Agora, em outubro, nos dias 24, 25 e 26, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, a gente tem outro momento importante para o setor do transporte, que é o Arena NTP, evento que também volta ao vivo depois da pandemia. E o podcast do transporte conversou, então, com Cláudio de Sena Frederico, vice-presidente da NTP, sobre uma das principais características desse evento. A NTP representa não só o mercado de transporte e mesmo não só o governo de transporte, mas representa também, sim, um passageiro, representa os sindicatos, representa as universidades, quer dizer, ela procura sempre atrair para dentro dela a diversidade que normalmente as associações não procuram. Então, de certo modo, a Arena NTP, talvez o nome até Arena seja próprio, quer dizer, bota todo mundo lá, inclusive pessoas que não gostam muito um do outro, né? Então, possam se entender e chegar a um acordo. Mas se a gente for olhar no detalhe o motor que move a Arena NTP, o que temos aí de diferente? Pois é, de novo, o vice-presidente Cláudio de Sena Frederico nos dá um exemplo esclarecedor. Escuta só. Por exemplo, basta abrir o jornal que você vê a toda hora um contrato sendo denunciado, um poder judiciário com quem pedindo o andamento, cancelando acusações, etc. Enfim, este é um exemplo de conflito. Por um lado, você quer que as regras jurídicas dos contratos sejam todas obedecidas, mas, por outro lado, você quer que as coisas que são necessárias sejam contratadas e que sejam bem contratadas. A diferença da questão em que a NTP levanta realmente a questão do seguinte: os contratos não estão funcionando. Por quê? É diferente. A NTU, de certo modo, vai dizer: precisamos de contratos assim. Bom, não sei ainda. Eu diria, os contratos não estão funcionando, vamos conversar sobre isso. A NTP tem esse evento bianual desde 1978. Pois é uma referência para o setor de transporte no Brasil. Esse ano é a 22ª edição do que era antes conhecido como o Congresso da Mobilidade Urbana e que agora, em 2023, segue no formato já consagrado de Arena ANTP. E claro, o podcast do transporte vai fazer uma cobertura completa, mas já avisa também aos passageiros, aos curiosos, profissionais do setor e todo mundo que possa estar interessado que o evento tem entrada gratuita, viu? E está com a programação muito interessante. Algumas conversas vão ser muito aprofundadas no Arena NTP, como é o caso do marco legal do transporte coletivo urbano, como é o caso da descarbonização e da renovação da frota, entre vários outros assuntos importantes, inclusive na área de trânsito. Mas nos dias 24, 25 e 26 de outubro, também vai dar para acompanhar discussões sobre a história e o futuro da indústria de ônibus no Brasil. Vamos discutir questões de gênero e raça no nosso transporte coletivo, trens e ônibus, metrôs. E vamos também falar, é claro, da experiência da faixa azul para motos em São Paulo, da questão da saúde nas cidades quando envolve trânsito, inclusive clima, dos acidentes, da acessibilidade, transporte sob trilhos e ferrovias, as novidades tarifárias que vêm lá de Lisboa e ainda a ideia da implantação de um sistema único de mobilidade. Então, coloca aí na sua agenda, hein? Arena ANTP, 24, 25 e 26 de outubro. E fica ligado aqui no podcast do transporte que a gente vai junto contigo.
O podcast do Transporte é um produto do Diário do Transporte e da OTM Editora e que fala a vocês sobre os assuntos importantes da mobilidade urbana e das estradas do país. Eu sou Alexandre Pelleggi, agradeço sua audição em meu nome e de Adamo Bazzani, meu parceiro e editor-chefe do Diário do Transporte, e também no do nosso parceiro Marcelo Fontana, da OTM Editora. Produção do podcast Toda Onda, com direção de Luiz Henrique Romagnoli, com redação de Fátima Mesquita, edição de Lara Moreira e produção de Letícia Patu, Mari Camargo e Marcela Senise. Apoio em Brasília, Patrícia Coimbra e a locução de Meg Vicente. Podcast do Transporte, um programa do Diário do Transporte. Apoio institucional, Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Podcast do Transporte. Patrocínio Nova Itapemirim. Cadastre-se nas redes sociais da Nova Itapemirim e #Bora de Itapê. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Chequio, software especialista em vistorias. Podcast do Transporte. Sabe quem tá de volta? A Itapemirim. Dos ônibus amarelinhos, de tantas histórias transportando você pelas estradas do Brasil. A Nova Itapemirim está resgatando a experiência, o prestígio e a importância da marca que moldou o transporte rodoviário do nosso país. Venha! Venha que as poltronas dos ônibus da Nova Itapemirim te esperam para te levar ao seu destino, de norte a sul do Brasil. Do jeito convencional, para ir daqui para ali, ou nas confortáveis poltronas leito, com lanchinho, travesseiro e manta. O conforto é o tradicional, mas os ônibus são novinhos em folha. Nossos motoristas e colaboradores bem treinados. E o jeito de comprar é super moderno, pelo aplicativo ou no site novaitapemirim.com.br. Não esquece do novaitapemirim.com.br. A gente se vê rodando por aí. Boa viagem! Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Praxio, referência em sistemas de gestão de frotas para transporte de passageiros. Com o software Globus, integre sua operação em um único sistema de ponta a ponta. Descubra novas possibilidades em praxio.com.br. Praxio, líder e referência em tecnologia para a gestão de empresas de ônibus. praxio.com.br. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte. Vamos comemorar os 3 anos do BRT Sorocaba de um jeito diferente. É assim, um concurso fotográfico chamado Minha Cidade pela Janela do Meu BRT. Você que é nosso passageiro vai tirar uma foto enquanto estiver viajando do ponto de vista da sua janela. A janela não precisa aparecer, só o que você estiver vendo lá fora. Aí manda essa foto pra gente pelo e-mail minhacidade@brtsorocaba.com.br. Anotou? Gravou? minhacidade@brtsorocaba.com.br. Coloca lá nome, endereço, CPF, número do celular e pronto. Vai ter premiação para as 3 melhores fotos. BRT Sorocaba, uma conquista de todos.